Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que a face do Senhor Deus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, conhecimento e sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, quarta-feira, 22 de outubro de 2025, dentro desse novo trimestre que é outubro, novembro e dezembro. A lição 4 de hoje, ela tem como título O Senhor lutará por vocês. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Êxodo, no capítulo 14, dos versículos 13, 14 e 25, onde nesse capítulo narra que quando o povo de Israel, que foi liberto ali do Egito, através do poder de Deus, fazendo sinais e maravilhas, assim, de forma assim firme, porque o faraó estava endurecido o seu coração, os israelitas estavam caminhando em direção a Canaã e resolveram parar de frente ao mar vermelho, né? E eles fizeram um acampamento ali, em frente ao mar, para descansar. E o faraó, avisado por um dos seus espias, né, pessoas que estavam assim observando o caminhar do povo de Israel, ele foi avisado que o povo de Israel estava assim desnorteado, né, e que estavam acampados em frente ao Mar Vermelho. E o faraó manda que o exército e todo o seu povo e todos os seus armamentos fossem até lá para tentar encurralar, né, os israelitas. E, e os israelitas, quando viram aquela multidão de exército de soldados egípcios, eles começaram a clamar a Deus, porque eles não tinham armas, né, para enfrentar esse exército poderoso que era na época. Eles ficaram assim apavorados, com medo. E eis que o Senhor, que é um Deus somente que preza para seus filhos e dá segurança e proteção, que é um Senhor guerreiro, ele vai ao encontro dos seus filhos para acudi-los. E, e aí acabou realmente interceptando, né, o exército egípcio, porque na realidade o povo de Israel, eles não foram feitos para lutarem, porque ou guerrearem com alguém. O plano original de Deus era que eles não lutassem, né? Não guerreassem com ninguém, porque quem deveria guerrear e proteger era ele, Deus, em favor desse povo, que era uma nação escolhida, uma nação santa, e que ele, Deus, iria pelejar por eles contra o inimigo que fosse, ainda mais agora, onde estava um inimigo poderoso. E a vitória do povo de Deus viria e aconteceria ali de frente ao Mar Vermelho pela obediência, pela fé cristina no Senhor. E assim a vitória veio pela fé e não pela força humana. E o que nós vemos nessa lição aqui, que após o povo de Israel se libertar milagrosamente ali do jugo do Egito, né, onde eles foram escravizados, o faraó, que era um inimigo ferrenho realmente do povo de Israel, que massacrava eles dia e noite, eles trabalhavam realmente dia e noite para o faraó. E esse faraó, possuído realmente por forças por detrás dele, com o inimigo colocando forças no faraó, o faraó manda que todos os seus soldados se reunissem e todo o povo para irem atrás dos israelitas e exterminar a todos. Quando o povo de Israel estava assim em frente ao Mar Vermelho, todos tranquilos e acampados ali descansando,
a notícia correu até os ouvidos do faraó de que o povo de Israel estava desorientado, né? Sem uma direção, e que esse povo estava perdido. E o comandante, né, do maior nação da época, o Egito, ele se armou bem e viu que aquele era o momento exato, um momento oportuno para capturar o povo de Israel. E o faraó reúne, assim, o seu exército numeroso, bem armado, onde ela era a maior potência da época, e envia 600 carros escolhidos, né? E todos os seus soldados, o seu povo, os capitães, como diz lá em Êxodo 14:7, e foram ao encontro do povo de Israel que se encontrava acampado em frente ao Mar Vermelho. E o povo encurralado, porque na frente era o Mar Vermelho, das laterais montanhas, dos dois lados, começaram assim a ficar assustados, né? Quando o povo de Israel viu, né, e olhou, né, e viu aquela multidão de egípcios, né, de inimigos bem armados, eles levantaram os olhos para o céu e temeram muito com medo, e o medo tomou conta do coração dos israelitas. E então houve o clamor daquele povo ao Senhor, que diz lá em Êxodo 14:10. E durante essa crise, Moisés, que viu o povo assustado, ele toma a palavra e disse: Não temais, aquietai-vos e vede que o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver, que está lá no verso 13 de Êxodo 14. E ele continua falando algo assim fantástico e diz lá: o Senhor pelejará por vós e vós vos colocareis. Está lá em Êxodo 14:14. Porém, os egípcios, ao alcançar o lugar em que os israelitas se encontravam acampados, por uma força e do poder de Deus, eles foram interceptados pelo poder de Deus, que interpôs entre eles e seu povo assim, uma coluna de nuvem, que era uma escuridão para eles, para os egípcios e para o faraó que se encontrava ali, e seus homens, e ao contrário dos israelitas, que ficou em tudo claro, sim, perfeito, né? E o faraó e todos os egípcios reconheceram ali o poder de Deus, e numa intervenção milagrosa eles falaram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles. Está lá em Êxodo 14:25. Que maravilha, né, amigos? O inimigo reconhecendo o poder de Deus, né? Mesmo na última hora, né? Mas não se arrependeram. E observe nas palavras dos egípcios que por detrás desse conflito, né, existia alguém, o inimigo feroz que está nesse conflito cósmico, que é Satanás, instigando, né, esse povo egípcio a ir para cima. E conhecendo o poder de Deus, eles viram realmente que Deus estava com os israelitas. E o povo de Israel, nessa batalha, não tinham armas alguma, e muito menos habilidades para manusear uma arma ou treinamento militares. E assim, o êxodo dos israelitas era esse padrão, né? Era Deus atuando sempre como um guerreiro, como um senhor dos exércitos, defendendo o seu povo. Era um modelo para a intervenção de Deus em favor de Israel. E Deus pediu ao seu povo que não se utilizasse de armas nos enfrentamentos com nações pagãs, que está lá em Êxodo 14:14. Porque Deus, ele é o guerreiro do seu povo. Ele é o Senhor do seu povo. E a iniciativa e a defesa de seus filhos é dele, Deus, né? E por isso ele disse, bem antes: fiquem firmes e vejam o livramento que fareis, que está lá em Êxodo 14:13. Se Deus é o Criador e mantenedor do universo, Yahvé, se ele não batalhasse, se ele não lutasse por Israel, se não defendesse aquele povo,
eles não teriam possibilidade alguma de sucesso diante dos egípcios. E assim as profecias apontam que na segunda vinda de Jesus, os ímpios, pessoas condenadas que se rebelaram contra Cristo, se curvarão e reconhecerão, embora tarde, de que Deus é o Senhor, que está lá em Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11. E esses ímpios, no fim dos tempos, eles reconhecerão que eles foram derrotados por Deus, tiveram oportunidade, não se arrependeram, e se arrependeram e viram, né, o poder de Deus tardiamente. E a escritora americana, no seu livro Signs of Times, de 2 de setembro de 1880, ela menciona que a atuação de Deus como guerreiro é uma expressão assim, do fato de que, como Deus é, ele age em favor do seu povo. Porque ela diz assim, ó, que Deus não planejou que os israelitas adquirissem aquela terra prometida por meio assim de batalhas ou guerras, ou violência, né? Mas sim pela submissão que esse povo de Israel deveria ter para ele, Deus, com obediência incondicional aos seus mandamentos e estatutos. E a fidelidade do povo de Israel é o que o levou à vitória. E isso é o que nós observamos ali no livro de Êxodo, capítulo 1 até capítulo 12, com a libertação do povo de Israel do Egito, Deus batalhou enormemente contra um poderoso na nação egípcia, contra um faraó endurecido o coração. E tudo o que deveria fazer o povo de Israel é simplesmente serem obedientes e ter fé, ter calma e testemunhar dos feitos de Deus, que aconteceram sinais e maravilhas incríveis, onde Deus teve intervenções fantásticas para proteger o povo de Israel. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado, clamado, através do poder do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus dizendo que ele é o único mediador entre os humanos e Deus. A salvação só vem através dele. Está lá em João 14,6. Não existe outra forma. Como os enganos do inimigo está dentro dessa nossa sociedade hoje, do mundo hoje, o inimigo tem levado muitas pessoas à perdição. E é isto que é o objetivo dele. E que você, meu amigo, minha amiga, se atente ao que diz as Sagradas Escrituras. Não vá realmente nos enganos de pessoas, de agentes de Satanás, de inimigos de Deus. E sim, sejam obedientes, observem seus estatutos e mandamentos. E é o que deseja um dia assim, bastante de paz, um dia realmente vitorioso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja o seu amigo João Carlos Amorim.